Olá, eu sou Valber Oliveira, professor de Direito Eleitoral e mestre em Direito Constitucional. No vídeo de hoje a gente vai analisar aquele caso das inserções, né? Que seria aquela questão em que o presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, alega que milhares de inserções no rádio, nas regiões Norte e Nordeste, não foram veiculadas pelas emissoras. A gente vai fazer uma análise profunda da decisão e aí ao final a gente vai fazer um resumo. Já adianto que essa decisão está fundamentada em 4 pontos, mas aí a gente precisa fazer uma análise profunda dela e aí no final a gente vai fazer o resumo. Então fique até o final, porque é interessante que a gente faça essa análise para poder embasar esse resumo. Tá bom? Então vamos lá. Antes, né, para mudar aqui, antes da gente analisar a decisão propriamente dita, para ambientar, né, quem não é acostumado com propaganda eleitoral, como é que funciona essa questão da propaganda eleitoral? A gente tem basicamente 2 blocos, deixa eu voltar aqui o foco em mim. A gente tem basicamente 2 tipos de propaganda eleitoral. O que a gente chama propaganda em bloco ou em cadeia, que é feita naquele mesmo horário, então são horários, por exemplo, na rádio de 7 horas e meio-dia, então são sempre horários nobres. No segundo turno agora são 10 minutos, 5 minutos para cada candidato, e aí ela é feita em bloco, né? Ela é feita uniformemente. Então, 7 horas em todos os lugares está passando aquela propaganda de 5 minutos para cada, né? Não é o caso dessa forma para essa representação. O caso que a gente tem aqui são inserções, né? O que são inserções? São aquelas inserções de 30 ou às vezes 30 segundos ou às vezes 1 minuto que passa no intervalo da programação normal em horários também adequados, em horários determinados. Então, são 3 blocos. Então, o bloco da manhã, o bloco da tarde e o bloco da noite, né? Esses horários podem ser intercalados na programação normal. Então, é exatamente esses casos de inserções, né, de 30 segundos, em que o candidato Bolsonaro reclama dessa não veiculação. E aí eu destaquei aqui para vocês o que a gente chama de plano de mídia, né? Existe um plano de veiculação. Os partidos, né, juntamente com as coligações, se reúnem, o TSE organiza esse plano de mídia, e aí, para cada dia existe um mapa de mídia, enfim, ou plano de mídia, como alguns chamam. Então eu trouxe aqui, por exemplo, do partido que é o Partido Representante, né? O Partido PL. Só para que a gente possa se ambientar aqui. Então olha só, bloco 1, né, de 5 da manhã até 11 da manhã. Bloco 2, de 11 da manhã até as 18 horas e 18 horas até as 24 seria o bloco 3. Então repare, ó, a quantidade de inserções, né? Quais são os momentos em que vão passar, é uma planilha, né? Um bloco para que as rádios saibam que determinado dia, determinada hora vão ser passadas tantas inserções de determinado candidato, e isso, claro, representado pelo partido. Então, esse aqui seria o plano de mídia que os partidos enviam, né? É feita uma reunião dividindo esse tempo, e aí os partidos têm que ficar enviando depois essas mídias conforme esse cronograma. Então vamos lá, feito essa ambientação, agora a gente vai partir para a decisão. Eu também gostaria de explicar, né, como é que funciona operacionalmente, né, essa questão, porque isso é importante para entender a decisão. As emissoras formam um consórcio, né, que eles chamam de pool, de modo que elas conseguem receber todo o material por modo desse consórcio. E aí as rádios e TV baixam o material dos partidos desse ambiente, e aí a partir desses arquivos que são baixados, as emissoras são responsáveis por veicular. Mesmo porque, imagina, existem milhares de rádios e TVs no Brasil afora. Imagina se o partido tivesse que enviar para cada rádio, para cada TV, essas inserções. Então, por isso que as emissoras fazem esse consórcio, né? E aí os partidos colocam esse arquivo nesse ambiente virtual, e a partir daí as rádios, né, com base no mapa, baixam esses arquivos e fazem essa inserção, fazem essa veiculação. Então isso é muito importante que se entenda a parte operacional para entender a responsabilidade do TSE. Então as emissoras, né, um consórcio hospeda esses arquivos e as emissoras individualmente são responsáveis por veicular. E o partido, por sua vez, é responsável por enviar essa mídia. Então, observem, já adianto logo, que o TSE não tem responsabilidade nenhuma, nem, obviamente, em veicular e nem em fiscalizar. Essa fiscalização é dos partidos, né? Então, vamos lá começar na decisão. Eu vou começar pelo final, né?
A principal informação, obviamente, é que o ministro ele indefere a petição inicial porque ele considera inepta, né? Ou seja, uma petição inicial que é inepta ou ela é mal redigida, né? Nesse caso, a questão de mal redigida aí seria o pedido. O pedido ele é muito genérico, então isso faz com que a petição inicial seja inepta. Além do que, as provas colacionadas que a gente vai ver aqui são provas muito frágeis, né? Provas unilaterais, segundo a decisão do ministro. Então, o primeiro ponto específico da decisão é que ele indefere a petição inicial, né? Então, ele julga a petição inicial inepta, né? E o outro fator importante seria que ele determina encaminhamento dos autos para o procurador-geral, né? No caso, procurador Augusto Aras, para abertura de inquérito para um possível cometimento de crime eleitoral, né? E aí o Código Eleitoral é pródigo, né, em relação a essa questão de diversos crimes eleitorais em que supostamente haveria incorrido os representantes. É claro que a gente não vai falar aqui da questão criminal, só destacar que é um ponto importante da decisão. Outro ponto importante é que ele determina a extração de cópias desses autos, né, para o inquérito 4874, que é aquele inquérito que tramita lá no STF a respeito do chamado inquérito das fake news. Ok? Então, feito começando esse destaque do dispositivo, que é a parte final, agora a gente vai fazer uma análise da decisão. Bem, o relator, né, o ministro, ele começa colacionando o plano de mídia e uma informação técnica da própria ABERT, né, que é a Associação das Emissoras, e claro, essa nota técnica é embasado na legislação eleitoral. E aí, o que ele conclui, né? Ele faz o destaque antes sobre a responsabilidade. Então, quem diz, olha só, a responsabilidade da referida distribuição é exclusiva das emissoras constituídas em pool, né, que é um sistema lá de consórcio das emissoras, que, como eu expliquei para vocês no início, esse consórcio ele é responsável por manter um ambiente virtual para que possa ser enviado esses arquivos. Então, cabe a referida atribuição de fiscalização aos partidos. Então, agora ele vai fazer aqui o desenvolvimento. Portanto, da nota técnica, que, claro, é embasado na legislação eleitoral, ele faz 3 conclusões, né? Muito embora a decisão esteja fundamentada em 4 pontos, a gente faz 3 conclusões. O 4º ponto eu vou explicar. Primeiro, no caso da propaganda eleitoral na rádio a que se refere a nota, o conteúdo é colocado à disposição das emissoras, né, por meio por meio lá daquele pool, e aí as emissoras fazem o download. A gente adiantou isso. O segundo, que a fiscalização cabe aos partidos. E o terceiro ponto é que essa programação, porque segundo dá a entender aqui na decisão, é que a reclamação, a tal da auditoria é feita com base em veiculações de web rádios, né? E a legislação eleitoral não obriga que essas web rádios, né, a gente sabe, por exemplo, a rádio do município X, às vezes, né, hoje em dia com a internet, ela veicula o conteúdo não apenas nas ondas de rádio, como também veicula na internet. Só que o TSE já tem um entendimento, né, consolidado de que essas veiculações só são obrigadas na programação, né, nas ondas de rádios normais. Não é obrigado na web rádios ou streams veicular. Então, esse é um terceiro ponto também que ele destaca. E agora que ele traz aqui o dispositivo, que é o artigo 80 e 81 da Resolução 23610. E aí o que diz esse artigo 80 da Resolução 23610, que é a resolução que dispõe a respeito da propaganda eleitoral. Então, o que ele diz? Vamos lá para o artigo 81, o artigo 80 da Resolução 23610, que as emissoras não poderão deixar de fazer essa transmissão. Então, portanto, obrigação das emissoras veicular. Agora que vem a questão aqui da responsabilidade dos partidos, né? Não sendo transmitida a propaganda eleitoral, que é o caso dessa alegação, a Justiça Eleitoral, a requerimento dos partidos, poderá determinar a intimação pessoal da pessoa do representante das emissoras para que obedeçam às disposições legais. Então, o artigo 80, no parágrafo 1º e 2º, é muito claro contra essa divisão de
responsabilidade, né? Que é o fundamento, vamos dizer assim, é o núcleo fundamental da decisão do ministro, tá bom? Então, continuando aqui, agora a gente vai para a questão da inépcia, né? Eu destaquei esses 3 pontos, agora a gente vai para a questão da inépcia, que é o que o ministro relator, fundamenta também bastante a questão da inépcia. Então, o que ele diz? Ó, a questão da prova unilateral, né? Prova unilateral é aquela prova que é produzida unilateralmente por uma parte que não tem como ter um modo de comprovação. Então, somente juntaram documentos denominado de relatório em veiculação de rádio gerado por uma empresa não especializada. Isso aqui também é importante que ele destaca, que a empresa ela não é especializada em editoria, cuja metodologia não oferece condições de segurança. Então, o que o ministro vai dizer? Ó, que nem sequer indicaram a forma precisa quais emissoras que estariam supostamente descumprindo a legislação eleitoral. Porque o que acontece? Lá no artigo 17, inciso 1 da resolução 23608, além do artigo 96, parágrafo 1º da lei 9504, da lei das eleições, diz que qualquer irregularidade em propaganda eleitoral, ela deve ser indicada, né, qual horário e quais as emissoras, ou, se for um direito de resposta, qual o candidato que veiculou aquela propaganda irregular. Nesse caso, qual horário e qual emissora não veiculou. Para que a Justiça Eleitoral possa fazer essa fiscalização. Segundo a decisão, não houve essa indicação. Né? Não houve essa indicação. E aí eu queria destacar um ponto também, já dentro dessa indicação, que o ministro não tratou, mas para quem é acostumado na prática eleitoral, é uma questão até trivial. Né? Eu tive a curiosidade de olhar, obviamente, os autos inteiros, até para poder aqui sintetizar para vocês, e o que eu percebi é que não existe uma coisa que uma prática que é muito comum no âmbito da propaganda e nas representações. Não existe a chamada ancoragem. Né? O que é ancoragem? Por exemplo, vamos supor que a propaganda passaria nesse primeiro bloco, né, de 5 da manhã a 11 da manhã. E aí a gente pega uma programação, por exemplo, da TV Globo, que de manhã passa Ana Maria Braga, enfim, depois passa lá aquela programação apresentada lá, eu acho que de casa, alguma coisa, enfim, existe uma programação logo depois também da Ana Maria Braga. A ancoragem consiste em eu gravar esse programa, eu gravar esse intervalo, e aí eu demonstro, olha, o horário X, segundo a programação da Globo, passa Ana Maria Braga, e o horário Y passa essa outra programação que agora, enfim, desse programa que eu esqueci o nome. E aí, com isso, eu consigo fazer uma ancoragem, ou seja, demonstrar o intervalo em que deveria passar, mas aquela propaganda não passou. Então, eu consegui gravar aquele dia, aquele horário, e aí eu pego o plano de mídia, olha, segundo meu plano de mídia, passaria aquele dia, aquele horário. No entanto, eu gravei, eu fiz essa ancoragem, e eu estou demonstrando que não passou. Isso também não é demonstrado nos autos, muito embora não seja o fundamento da decisão do ministro. Então, voltando aqui para a decisão do ministro, que ele fala basicamente é que houve uma indicação de provas muito genéricas, né? Essas provas, elas não se prestam para uma comprovação aqui segundo o ministro, tá bom? Outro destaque que ele faz, existe um engenheiro da PUC que enviou uma análise desses documentos. E aí, o que esse engenheiro da PUC fala? Né? Ele fala: há uma clara confusão sobre a possibilidade de se utilizar um recurso dessa natureza, sem nenhuma verificação adicional de consistência, né, que é aquela contraprova. Diante da discrepância tão gritante, diz esse engenheiro lá, que fez a análise, né? Tão gritante, esses dados jamais poderiam ser chamados de prova ou auditoria. Isso é o engenheiro criticando a chamada lá auditoria. E aí o ministro diz, olha, que a gente já falou no artigo 96, e eu complemento também com o 17 da resolução 2308, é que as provas elas são muito frágeis, né? Exatamente por conta disso é que ele julgou as provas, a petição inicial inepta. Então, agora eu vou fazer uma rápida passagem, né, só para a gente ter em mente aqui quais os documentos que o ministro se refere, né? Bem, o primeiro documento que ele se refere, um dos documentos é aqui a razão social da empresa, né? Da Audience Brasil. Segundo a descrição que consta nos autos da destinação social, então a gente vê aqui diversas atividades em que não constam
né, não consta, desculpa, o serviço de auditoria. Né? Então o ministro também fundamenta disso, que a empresa que se diz a auditora desse relatório, ela não tem enfim, um dos objetivos da descrição das atividades é essa auditoria. Uma outra prova também que o ministro cita é o que ele chama de uma mera planilha, né? Planilha de Excel, que inclusive foi a primeira prova acostada na petição inicial antes da emenda. Então repare que o ministro fala, inclusive na decisão da emenda, que o relatório inicial enviado sequer tinha assinatura. Ó. Repare que só diz relatório gerado pela tal empresa, né, o CNPJ, mas não existe assinatura. Né? Essa assinatura aqui, obviamente, é do advogado, mas não existe nenhuma assinatura do técnico nesse relatório, é o que também o ministro fundamenta. E esse aqui seria o relatório que depois, né, na juntada da emenda inicial, foi juntado pela empresa. Né? Então a empresa explica aqui a metodologia e aí o ministro rechaça, diz que essa metodologia não tem, enfim, nenhum elemento na metodologia, de acordo com a decisão, metodologia genérica, que não permite nenhum elemento de contraprova. E essa aqui é a análise do engenheiro, que o ministro citou textualmente, né, que ele fala. Há, no entanto, uma clara confusão, que ele infirma, né, essa auditoria, diz que ela é discrepante, que esses dados jamais poderiam chamar de prova ou de auditoria. Tá bom? E essa aqui é a legislação que a gente fez uma breve passagem, aqui eu destaco o 17, né, que diz que a petição inicial será instruída, né, com a prova da autoria, do prévio conhecimento do beneficiário, que não seria o caso. E aqui também que eu destaquei para vocês, muito embora o ministro não tenha utilizado na sua decisão, é esse artigo 17, inciso 2, da resolução 23608, que é a resolução que trata do processamento das representações. Que nas propagandas relativas na TV e no rádio, deve-se indicar o dia e o horário em que foi exibida. No caso, o dia e horário em que não foi exibida. Tá bom? Então, basicamente, foi essa a análise da decisão, análise profunda da decisão. Então, só para resumir, a gente poderia resumir essa decisão em 4 pontos. Né? O ministro disse, olha, primeiro, a responsabilidade em veicular é das emissoras. As emissoras é que são responsáveis. Segundo ponto, os partidos é que devem fiscalizar essa não veiculação. Então, cabe aos partidos fazer a reclamação dessa não veiculação. Então, portanto, nessas 2 responsabilidades, em nenhum momento, né, a disposição legal diz que é a responsabilidade do TSE. O terceiro ponto que a decisão diz, como a auditoria se baseia está embasada em omissão de veiculação em web rádios, o TSE diz, olha, não só a lei não obriga que a web rádio transmita a propaganda eleitoral, como a jurisprudência do TSE já é consolidada. Ele até cita o caso Voz do Brasil. Já é consolidada de que a web rádio não é obrigada a fazer essa transmissão. Então esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto, que eu acho que é o que o ministro, né, os 2 primeiros pontos é o ponto mais de fundamento de direito, mas o quarto ponto, que é o ponto acho que mais robusto no que diz respeito à questão factual, é que ele diz, olha, esses relatórios eles chamam de meras planilhas de Excel, né? São relatórios construídos de forma unilateral, inclusive um sem assinatura, né? Os relatórios iniciais sem assinatura. Então, eu poderia resumir os 4 pontos dessa decisão, desses últimos 4 pontos que a gente resumiu. Tá bom? A gente vai aguardar, obviamente, o candidato já declarou que vai recorrer, então a gente vai acompanhar esse recurso e a gente vai trazer aqui depois o resumo também desse recurso, tá bom? Se você quiser se aprofundar em direito eleitoral, a gente vai deixar aqui na descrição os cursos que a gente disponibiliza. A gente tem curso completo de direito eleitoral, um curso muito rápido, específico de propaganda eleitoral, um curso de prestação de conta eleitoral, né, para quem foi candidato e tem que prestar contas eleitorais. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.